Sinta o peso daquela manhã de terça-feira. Você acorda, os pés tocam o chão frio, e a primeira coisa que faz é caminhar até a cozinha. O sol entra de lado pela janela, iluminando os pequenos grãos de poeira que flutuam sobre a bancada. Lá está ela, a sua caixa organizadora de remédios. Aquele plástico translúcido, com as letras de segunda a domingo já um pouco gastas pelo uso. Você ouve o estalo seco, clac, ao abrir a divisória do dia. Um comprimido branco para a pressão, uma cápsula amarela para o estômago, talvez aquele azulzinho para ajudar a dormir que você comprou sem receita, porque a vizinha disse que era bom. Você os engole com um gole de água, sentindo o líquido gelado descer, e segue a vida. É automático. Mas 10 minutos depois, você entra no quarto para pegar os óculos e trava no meio do tapete. Por que eu vim aqui mesmo? O que eu ia fazer agora? Você sente aquele frio súbito na boca do estômago. O pensamento foge como fumaça entre os dedos. Você olha para as próprias mãos e uma voz terrível sussurra na sua mente. Está começando. É o Alzheimer. Meus pais tiveram. Agora é a minha vez. Eu sou o Dr. Franklin, e como médico que lida com longevidade há décadas, eu preciso te dizer algo que pode mudar o curso da sua vida. Na maioria das vezes, você está redondamente enganado. Essa névoa mental, essa dificuldade de encontrar palavras simples no meio de uma frase, esse esquecimento de onde você estacionou o carro, não é uma sentença de morte do seu cérebro. Não é genética, e definitivamente não é apenas a idade chegando. Muitas vezes o que você chama de demência é apenas o conteúdo daquela caixinha de plástico que você acabou de abrir na cozinha. O seu cérebro não está morrendo, ele está sendo quimicamente sufocado. Deixe-me contar sobre a Margaret. Ela tinha 68 anos. Era o que chamamos de cérebro de brilhante. Fazia palavras cruzadas todos os dias, mas não com lápis. Ela usava caneta, porque raramente errava. Lembrava o aniversário de cada sobrinho, o nome de cada remédio que o marido tomava, a lista do mercado de cabeça. A filha dela dizia que a Margaret era o Google humano da família. Se alguém perdia uma chave ou esquecia o nome de um antigo vizinho, era a Margaret quem trazia a resposta em segundos. Então, algo mudou. Cerca de 18 meses depois que o médico dela adicionou uma nova prescrição para um problema comum de bexiga, a filha dela me ligou em prantos. Margaret não lembrava o que tinha comido no café da manhã. Ela se perdeu voltando do supermercado que frequentava há 20 anos. Repetia a mesma pergunta 3 vezes na mesma conversa. O neurologista que a atendeu foi direto. Alzheimer em estágio inicial. A família ficou destruída. Começaram a pesquisar casas de repouso e a discutir quem ficaria com a curatela dela. Mas aqui está o que ninguém disse a eles. E é exatamente o que você precisa ouvir com toda a sua atenção agora. A demência da Margaret não era Alzheimer. Nem perto disso. O problema estava no armário de medicamentos dela. Quando fizemos uma revisão sistemática e retiramos as substâncias que estavam fritando os circuitos da memória dela, a Margaret começou a voltar. Em 4 meses, ela estava de volta às palavras cruzadas, usando a mesma caneta de sempre. Isso não é um milagre de internet. Isso é fisiologia clínica aplicada. O que eu vou te mostrar nos próximos 20 minutos é o mapa dos 9 medicamentos mais comuns que podem estar roubando sua memória de forma invisível. Vamos do erro mais banal que você compra na farmácia da esquina até a combinação perigosa que quase nenhum médico avisa no consultório de 12 minutos. Eu vou te dar as ferramentas para você não ser a próxima Margaret, para você entender que o seu cérebro tem uma resiliência que o sistema de saúde muitas vezes ignora. Fique comigo até o número 1 da lista, porque ele não é um remédio isolado, mas um padrão oculto que afeta milhões de brasileiros e que pode ser revertido a partir de amanhã. Para entender por que o seu cérebro começa a falhar, você precisa primeiro entender como ele funciona quando está tudo bem. Imagine a sua mente como uma grande biblioteca central. Milhões de livros, suas memórias de infância, a receita do bolo de fubá, o rosto do seu primeiro neto
estão organizados em prateleiras infinitas. Mas esses livros não se movem sozinhos. Para que você consiga ler uma informação, existe um personagem vital, o bibliotecário. Na neurociência, o nome desse bibliotecário é acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor, uma substância química que funciona como o mensageiro principal do cérebro para o foco, o aprendizado e a formação de novas memórias. Sem ela, o bibliotecário entra em greve. Os livros continuam lá, mas quando você entra na biblioteca para procurar uma informação, as luzes estão apagadas e ninguém te ajuda a encontrar a estante certa. É aí que você trava no meio da frase. É aí que você esquece o que foi fazer na cozinha. O problema é que, à medida que envelhecemos, a nossa produção natural de acetilcolina já começa a cair. É o processo biológico normal. É como se o bibliotecário ficasse mais lento com o passar dos anos. Mas o que ninguém te conta é que muitos dos remédios que você toma todos os dias agem como um veneno para esse bibliotecário. Eles são chamados de anticolinérgicos. Eles bloqueiam a ação da acetilcolina. E quando você tem mais de 60 anos, o seu cérebro já não tem reservas para lidar com esse bloqueio. Agora, pense na barreira hematoencefálica. Imagine que o seu cérebro é uma sala de cirurgia ultra estéril, protegida por um filtro de ar de altíssima tecnologia. Esse filtro decide o que entra e o que sai do sangue para o tecido cerebral. Na juventude, esse filtro é impecável. Nada tóxico passa. Mas com o tempo, essa barreira se torna mais permeável, como uma peneira velha com furos maiores. Medicamentos que antes ficavam do lado de fora, agora invadem o seu cérebro com uma facilidade assustadora. Vamos começar a nossa lista pelo número 9, a difenidramina. Sabe aquele comprimido rosa que você toma para alergia, ou aquele auxiliar de sono que você compra na farmácia sem receita? No Brasil, ele está em dezenas de produtos para dormir e antigripais noturnos. Você acha que é inofensivo porque não precisa de receita. Mas para um cérebro acima de 60 anos, a difenidramina é um desastre. Ela atravessa aquela peneira velha da sua barreira cerebral e nocauteia o seu bibliotecário por horas. Um estudo histórico publicado no Journal of the American Geriatrics Society mostrou que o uso regular dessas substâncias causa um encolhimento real e mensurável em áreas do cérebro ligadas à memória. Não é só sono, é perda de tecido cerebral. Subindo um degrau, temos o número 8, os inibidores de bomba de prótons, os famosos IBPs. Estou falando do omeprazol, pantoprazol e esomeprazol. Milhões de brasileiros tomam isso como se fosse bala, todas as manhãs, há 10, 15 anos. O problema? Seu estômago precisa de ácido para uma função crítica, extrair a vitamina B12 dos alimentos. Sem ácido, você não absorve B12. E a B12 é o combustível da bainha de mielina, a capa de gordura que isola os seus nervos. Sem B12, a comunicação entre os neurônios sofre curto-circuito. Um estudo da JAMA Neurology com 73 mil idosos mostrou que usuários de longo prazo de IBPs tiveram um risco 44% maior de demência. Além disso, pesquisas recentes sugerem que essas drogas podem acelerar o acúmulo de placas beta-amiloides, a proteína tóxica que é a marca registrada do Alzheimer. O número 7 me irrita profundamente como médico. Remédios para controle de bexiga, como a oxibutinina. A bexiga hiperativa é terrível, eu sei. Ela estraga o sono e a vida social. Mas a oxibutinina é um dos anticolinérgicos mais potentes que existem. Ela não vai só para a sua bexiga. Ela vai direto para o seu hipocampo, o centro de arquivamento de memórias. Estudos mostram que o uso por mais de um ano aumenta o risco de demência em quase 50%. É um preço alto demais para pagar por uma noite de sono sem ir ao banheiro, especialmente quando existem alternativas modernas que não fritam o seu cérebro.
Chegamos ao número 6. Os benzodiazepínicos. Rivotril, Lexotan, Diazepam, Alprazolam. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais dessas gotinhas da calma. Elas funcionam amplificando o GABA, um sinal químico que manda o cérebro relaxar. No curto prazo, é maravilhoso. No longo prazo, é uma tragédia. Seu cérebro perde a neuroplasticidade, a capacidade de criar novas conexões. É como se você tentasse aprender a tocar piano com o cérebro mergulhado em gelatina. Um estudo de 2022 confirmou: o uso por mais de 3 meses aumenta o risco de Alzheimer em 51%. O cérebro vicia naquele silêncio químico e para de trabalhar sozinho. E o número 5, as estatinas. Aqui eu preciso que você me ouça com cuidado. As estatinas salvam vidas cardiovasculares, mas o seu cérebro é composto por 60% de gordura. O colesterol não é o vilão absoluto aqui. Ele é o material de construção das suas sinapses. Se você baixa o colesterol de forma agressiva demais com estatinas lipofílicas, como a simvastatina e a atorvastatina, essas drogas atravessam a barreira cerebral e podem limpar o colesterol que o seu cérebro precisa para manter a arquitetura dos neurônios. Em 2012, o próprio FDA americano obrigou as farmacêuticas a incluírem avisos de perda de memória nas bulas. Eu recebi no consultório um paciente, o Sr. Arnaldo, de 72 anos. Ele tomava estatina, um remédio para dormir e um para azia. Ele chegou em uma cadeira de rodas, quase sem fala, com o diagnóstico de demência senil irreversível. A família já tinha vendido o carro dele. Quando olhei a lista de remédios, vi que ele estava tomando 3 anticolinérgicos simultâneos. Não era demência, era uma intoxicação medicamentosa lenta. Entende a cadeia? O fator A, remédio para dormir, bloqueia o bibliotecário. O fator B, remédio para estômago, tira a vitamina dos nervos. O fator C, estatina errada, tira o material de construção das células. O resultado final, o sintoma D que você sente, é o apagão mental. O sistema te diz que é da idade, mas a fisiologia nos mostra que é uma interferência química. Agora, eu preciso que você dê um passo para trás comigo e olhe para o cenário completo. Por que ninguém te contou isso antes? Por que você saiu da última consulta com uma receita nova, mas ninguém perguntou como anda a sua memória nos últimos 6 meses? A resposta é dura, mas necessária. O sistema de saúde moderno não foi desenhado para te manter saudável. Ele foi desenhado para gerenciar doenças crônicas. Existe uma engrenagem invisível operando por trás daquela mesa de fórmica branca do consultório. Pense comigo. O seu médico tem, na melhor das hipóteses, 12 a 15 minutos para te atender. Nesse tempo, ele precisa ler seu prontuário, medir sua pressão, ouvir suas queixas e digitar tudo no sistema. Não existe um código de faturamento que pague ao médico para sentar com você por 1 hora e analisar como os seus 6 remédios diferentes estão interagindo e fritando os seus neurônios. O sistema recompensa a prescrição, não a investigação profunda. Quando você diz que está meio esquecido, o caminho mais rápido para o médico é anotar declínio cognitivo leve e, ironicamente, talvez prescrever mais um remédio. É o que chamamos na medicina de cascata de prescrição. Esse é o maior erro que eu vejo na prática clínica. Funciona assim. Você tem uma insônia leve e toma um remédio para dormir. Esse remédio causa um pouco de confusão mental e tontura. Você cai, sente dor e o médico receita um analgésico forte. O analgésico causa prisão de ventre e refluxo. Aí entra o omeprazol. O omeprazol baixa sua B12 e agora você realmente não consegue lembrar o nome dos seus netos. O diagnóstico? Ah, é a idade. Vamos tratar esse Alzheimer. Percebe a armadilha? Você não está doente. Você está sob o efeito colateral do primeiro remédio,
que nunca deveria ter sido tomado por tanto tempo. As soluções padrão que te empurram por aí geralmente falham porque são como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Te dão um diurético para a pressão, mas não explicam que ele está lavando o seu magnésio, que é vital para o cérebro. Te dão uma pomada de corticoide para uma coceira, mas não dizem que o uso crônico pode afetar seu hipocampo. O sistema foca no sintoma isolado: a bexiga que vaza, o estômago que queima, a ansiedade que aperta, mas ignora que todos esses fios estão conectados no mesmo processador central, o seu cérebro. E aqui entram os erros que você, com a melhor das intenções, comete todos os dias. O primeiro é o erro da segurança do balcão. Você entra na farmácia e vê um suplemento natural para dormir, ou uma vitamina milagrosa. Você pensa, se vende sem receita, mal não faz. Errado. Muitos desses produtos têm substâncias que agem exatamente como os anticolinérgicos que eu citei. O segundo erro é o silêncio respeitoso. Você sente que algo está errado, sente que sua mente está ficando nublada após começar um remédio novo, mas você não questiona o doutor. Você acha que ele sabe de algo que você não sabe. Deixe-me te dizer, ninguém conhece o seu corpo melhor do que você. Se a névoa apareceu depois da pílula, a culpa é da pílula, até que se prove o contrário. O terceiro erro é ignorar o multiplicador de risco etário. Aos 30 anos, seu corpo é uma máquina de regeneração. Aos 60 ou 70, as regras mudam drasticamente. Nossa microcirculação cerebral, aqueles vasos sanguíneos minúsculos, mais finos que um fio de cabelo, perde a elasticidade. Nossa barreira de proteção do cérebro fica permeável. A velocidade com que o seu fígado limpa um remédio do sangue cai pela metade. Por isso, um remédio que era seguro para você aos 40 pode ser tóxico aos 65. O preço de cada erro químico sobe exponencialmente com o passar das décadas. O acúmulo de tecido cicatricial nos vasos e a queda na resposta imune fazem com que cada miligrama de química sintética tenha um peso muito maior na sua cognição. Eu preciso fazer uma pausa aqui porque eu quero te ouvir. Este vídeo só faz sentido se for uma conversa. Quantos anos você tem? Coloque aqui embaixo nos comentários. E mais importante, você já sentiu que sua memória piorou depois de começar algum tratamento para pressão, estômago ou sono? Você já tentou falar isso com um médico e ouviu que é coisa da idade? Eu leio esses comentários porque preciso entender a realidade de quem está do outro lado. Muitas vezes, o que você escreve ajuda outra pessoa que está passando exatamente pelo mesmo pesadelo de achar que está perdendo a sanidade. A boa notícia, a luz no fim desse túnel que parece escuro, é que o cérebro humano é a estrutura mais resiliente do universo conhecido. Ele quer se curar. Ele quer voltar a funcionar. Mas para isso, você precisa dar as condições certas e parar de atacá-lo com química desnecessária. Agora que você entendeu o porquê e o como o sistema falha com você, eu vou te dar o mapa da mina. Vou te mostrar as ferramentas que você provavelmente já tem em casa e os passos concretos para limpar essa névoa mental e retomar o controle da sua história. Vamos para a parte prática. O princípio fundamental do que vamos fazer a partir de agora é muito claro. A recuperação do seu sistema nervoso não depende de uma nova droga milagrosa, mas sim de remover os obstáculos químicos que impedem o seu bibliotecário de trabalhar. A recuperação é um processo de limpeza e suporte, e ela custa quase nada. O que eu vou te passar agora é um protocolo de retomada cognitiva dividido em etapas práticas que você começa hoje mesmo. O inventário e a escala ACEBA. Primeira ação é técnica. Pegue papel e caneta e liste absolutamente tudo o que entra na sua boca. O remédio da pressão, o comprimido para dormir, o antialérgico, a vitamina que o vizinho indicou e até aquele chazinho industrializado. Com essa lista em mãos, você vai buscar na internet pela escala de carga anticolinérgica,
ACB é uma ferramenta gratuita. Nela, os remédios recebem notas de 1 a 3. Se a soma dos seus remédios diários for maior que 3, o seu risco de demência induzida por medicamentos é altíssimo. Esse número é o seu ponto de partida para a conversa com o médico. Você vai chegar no consultório e dizer: Doutor, minha carga anticolinérgica está em 5. Quais destes podemos substituir ou retirar? Isso muda a dinâmica da consulta. Você deixa de ser um paciente passivo e se torna um parceiro no tratamento. O protocolo da manhã: hidratação e colina. A sua manhã deve ser um santuário de proteção para os neurônios. O primeiro passo, antes de qualquer café, são 300 mililitros de água em temperatura ambiente, com uma pitada minúscula de sal marinho ou sal integral. Não é para salgar a água, é apenas para fornecer os eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, que o seu cérebro precisa para disparar os sinais elétricos logo cedo. O cérebro idoso desidrata muito rápido durante a noite, e a desidratação mimetiza perfeitamente a confusão mental. 20 minutos depois, vem o combustível do seu bibliotecário. Para produzir acetilcolina, seu corpo precisa de colina. A fonte mais barata e eficiente do mundo? Ovos. 2 ovos cozidos ou mexidos pela manhã fornecem cerca de 250 miligramas de colina. Se você quer que sua memória funcione, você precisa dar a matéria-prima para ela. Esqueça as torradas ou os cereais açucarados que inflamam o cérebro. Foque na proteína e na gordura boa do ovo. Adicione um fio de azeite de oliva extra virgem cru por cima. O azeite contém oleocantal, uma substância que ajuda a limpar as proteínas tóxicas do cérebro. O custo disso? Menos de R$ 2 por dia. O protocolo da noite: a substituição química. Se você toma algo para dormir, o seu objetivo é a higiene do sono biológica. 2 níveis de ação aqui. Primeiro, a temperatura. O cérebro precisa cair 1 grau de temperatura para entrar no sono profundo. Tome um banho morno, mas mantenha o quarto fresco, em torno de 21 a 22 graus. Segundo, a suplementação de suporte. Converse com seu médico sobre substituir o remédio de dormir por 300 miligramas de magnésio glicinato. O magnésio relaxa o sistema nervoso sem bloquear a acetilcolina. É um mineral, não uma droga sintética. Comece a reduzir a luz da casa às 20 horas. O cérebro precisa de escuridão para produzir melatonina natural. Cada hora de sono antes da meia-noite vale por 2 horas depois, pois é nesse período que o sistema linfático, o serviço de limpeza do cérebro, trabalha com mais força. Prática física: a limpeza linfática de 3 minutos. Existe uma técnica de automassagem para ajudar na drenagem de resíduos metabólicos do cérebro. Você pode fazer sentado na beira da cama. Com as pontas dos dedos, faça movimentos circulares suaves na base do crânio, onde o pescoço encontra a cabeça, por 60 segundos. Depois, deslize as mãos suavemente pelas laterais do pescoço, de cima para baixo, até a clavícula, 10 vezes de cada lado. Isso ajuda a abrir as vias de drenagem linfática da cabeça. Por fim, faça 3 ciclos de respiração quadrada. Inspire por 4 segundos, segure por 4, solte por 4 e mantenha o pulmão vazio por 4. Isso reduz o cortisol, o hormônio do estresse que, em excesso, literalmente derrete as células do hipocampo. O plano de 4 semanas para a clareza mental. Na primeira semana, seu foco é apenas o inventário e a hidratação matinal. Não tente mudar tudo de uma vez. Apenas observe como os 300 mililitros de água e a pitada de sal mudam seu nível de alerta logo cedo. Comece a anotar em um diário simples: hoje esqueci menos nomes, ou hoje a tontura foi menor. Na segunda semana, você introduz os 2 ovos com azeite e marca a consulta de revisão medicamentosa. É o momento de levar sua lista da escala ACB para o médico. Se você toma protetor de estômago há anos,
Peça para iniciar o desmame com um bloqueador H2, que é menos agressivo, enquanto você melhora a mastigação e reduz as porções das refeições para diminuir o refluxo naturalmente. Na terceira semana, você inicia a higiene do sono e a técnica de massagem de 3 minutos. É aqui que a mágica geralmente acontece. Com o sono se tornando mais biológico e menos químico, a névoa começa a levantar. Você vai notar que a leitura de um livro fica mais fácil e que você não precisa mais ler o mesmo parágrafo 3 vezes para entender. Na quarta semana, você consolida. Avalie os resultados. Olhe para trás e compare com o dia em que assistiu a este vídeo. Se você seguiu o plano e conseguiu, sob supervisão médica, reduzir 1 ou 2 medicamentos daquela lista negra, você verá uma pessoa diferente no espelho. Resultados esperados. Em 7 dias, ela você derridur os complementos. Em presenta o medicamentos, você tem aqui distintando do madores informa aquele programamento. O dias miso medicamentos da coisa que luquida, uma hora se produzir tender, e você vai uma dor com peso abelar e que você verá uma pessoa diferente no espelho. Em 7 dias, experimento de medicamentos, você fazer a uma pessoa precisar uma você, uma conta pudo livro conseguiu, uma pessoa avelá e bem conseguir o precisiro. Na quarta semana, você verá uma pessoa diferente no espelho. Avalie os resultados esperante. Em 7 dias, experimento de medicamentos, você verá uma pessoa precisar no espelho, reduz e entender no espelho. Em 7 dias, em grande dia preferente de 3. Em 7 dias, em furto de medicamentos, você verá uma pessoa precisar no espelho. Em 7 dias, em 3 vezes, você verá uma pessoa precisar no espelho. Em 7 dias, em grande dia preferente de 3. Em 7 dias, em Cristo de medicamentos, você verá uma pessoa precisar no espelho. Em 7 dias, em grande dia preferente de 3. Em 7 dias, em furto de medicamentos, em 7 dias, em grande dia preferente de 3. Em 7 dias, em grande dia preferente de 3. Em 7 dias, em grande dia preferente de 3. Em 7 dias, em grande dia. Em 7 dias, em grande dia preferente de 3. Em você poder o pleso. Em consegue dias sobre sua não fizerá o medicamento para combater da poduderes o plesmentos não marco, e que você verá uma pessoa precisar no espelho. Em 7 dias, em grande dia preferente de 3. Em cetro de meto de quando quarta semana, você que ver aumento da quarta semana para conseguir ou 2 medicamentos, você verá uma pessoa precisar no espelho. Então do quarta semana você derridudo per uma forma for se consolida, o caçoa brisitante do no espelho. Você verá uma pessoa precisar no espelho. Você verá uma pessoa precisar no espelho. Você verá uma pessoa forma 2. Você fazerá uma pessoa muitos a médica e conseguiu ao 2 medicamentos. Você verá uma pessoa precisar no espelho. Importante gondo progressivo. Quarta semana você derridudo per uma forma, você fique sim cumprista mapodecido. Você fique sim com crescia, você verá uma pessoa precisero. Insuito diz este vídeo, encontra a diferença, encontro que sua belenta tarde, você fique o processa em crescer seguido, você verá a vaulios pessoa, sob supervisão medicamentos, o tiverá uma pessoa precisero, em todo o pernafa por enjuquida. Você verá a volema isto. Você verá uma pessoa abro, você verá o mais possível você sentiai. Esperados. Em 7 dias, você deve notar uma melhora na energia física e uma redução na boca seca.
Em 3 semanas, a velocidade de processamento mental aumenta. As palavras começam a vir com mais facilidade. Em 2 a 3 meses, se o problema era de fato a toxicidade medicamentosa, os testes de memória podem mostrar uma reversão completa. Você não ficou velho. Você apenas limpou o aquário onde seus neurônios vivem. Antes de encerrarmos, eu quero te pedir um compromisso. Não guarde essa informação. Se você conhece alguém que está ficando esquecido e toma uma sacola de remédios, envie este roteiro para essa pessoa. Você pode estar salvando a sanidade de um amigo. E não esqueça, comente aqui embaixo se você usa algum desses remédios e qual a sua idade. Eu quero saber quem são as pessoas que estão decidindo retomar o controle da própria mente hoje. A sua memória é o fio que tece a sua história. Não deixe que um comprimido mal indicado corte esse fio. Eu sou o Dr. Franklin. Cuide do seu cérebro. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique firme, fique lúcido